Eu, aliás, já os convido para que participem com perguntas, que mandem os seus comentários, que curtam o vídeo quando ele estiver ali, o sinalzinho, podendo curtir, que compartilhem em suas redes sociais e, com isso, ajude a disseminar o conhecimento para as entidades de modo geral. E hoje, as pessoas estão entrando, espero que todos não só sejam muito bem-vindos, mas também estejam ouvindo bem o nosso trabalho. Hoje é um bate-papo muito gostoso, descontraído de um tema técnico, né? E que são as imunidades das contribuições sociais com os reflexos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Muita coisa para conversar com vocês aqui hoje. E, para isso, nós temos a presença de grandes profissionais e que, com certeza, vão compartilhar as suas experiências, e eu vou começar apresentando aqui, depois eu passo a palavra para o seu boa tarde. O Carlos Silva, que é sócio do Grupo Aldisa, sócio responsável pela área de consultoria. Nós temos o Glauco Eduardo Reis, que é sócio da Monelo Advogados e especialista em direito do terceiro setor. Nós temos o meu irmão e profissional da contabilidade, Marcelo Monelo, sócio da Monelo Contadores e vice-presidente, né, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu vou passar para que cada um deles dê o seu boa tarde, para eu depois poder fazer a primeira grande provocação. Lembrando que nós vamos contar com o apoio do Carlão aqui, que eu chamo de Carlão, que é o Carlos Silva, para ajudar nas perguntas, e vocês podem acompanhar não só na ferramenta do Click Meeting, mas também nas redes sociais do Grupo Aldisa, enviando as suas perguntas, as suas considerações. Então, Carlos, ou Carlão, e suas medalhas, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde ao Ricardo, ao Glauco, ao Marcelo. Estamos aqui com quase 100 pessoas no aplicativo, o Facebook também já, estamos ao vivo no Facebook também. Para a gente é um prazer estar reeditando esse webinar, que a gente já fez o primeiro, mas como houveram ali muitas dúvidas e não deu tempo de sanar todas, a gente está cumprindo aqui o nosso compromisso de fazer a parte 2 dessa discussão, com algumas mudanças ou algumas novas decisões entre um e outro, então traremos também as atualizações, tá? Eu vou colocar, assim que eu terminar minha fala, um link no chatzinho aí, nossos grupos do WhatsApp. Então, para quem não tem recebido e-mails, porque às vezes os e-mails caem em lixo eletrônico, tem vários problemas, eu vou colocar um linkzinho aí do nosso grupo do WhatsApp, para que vocês, para quem não tiver ainda, possa entrar, e por lá a gente tem mandado várias informações, não só de cursos, mas atualidades, enfim, quer se manter atualizado, entre aí no nosso grupo, que eu vou colocar o link assim que eu terminar a minha fala. Quem, porventura, já tiver em algum grupo, nós estamos indo para o 5º grupo, então, são todos iguais o conteúdo. Então, quem já tiver, porventura, em algum, deixa espaço ali para o amigo entrar depois. Nós vamos ter que ir para o 6º, que não é ruim, né? Mas lembro também que, assim que terminarmos, o vídeo vai para o YouTube, para que todos possam acompanhar, curtam, compartilhem. E as perguntas podem fazer aí pelo chatzinho, que eu também vou estar acompanhando, vou estar passando para os demais, para que a gente possa fazer uma discussão aqui boa. Nossa expectativa é terminar ali por volta das 16h30, então aproveitem bastante. Glauco, agora contigo. Lembrando que, por enquanto, é só o boa tarde, hein? Então, eu vou aqui agradecer, dar uma boa tarde para vocês todos. Mais uma vez agradecer a parceria aqui, a possibilidade de estar conversando, esse bate-papo gostoso, é bem descontraído aqui com vocês. E até para a gente não roubar muito tempo, né? Vamos passar aí para o boa tarde do Marcelo. E depois a gente entra para uma explanação aí, acho que o Ricardo vai fazer
a introdução aí e a gente passa, talvez, a perguntas, que é o grande mote desse segundo encontro nosso aqui. Tá? Vamos lá, Marcelo. Boa tarde a todos. Você furou a fila aqui, vamos lá, né? Mas tudo bem. Nosso apresentador aqui ficou fora, né? Mas boa tarde a todos também. Uma situação bem diferenciada nesse momento, até mesmo não só pela questão da Covid, mas em decorrência da Covid, aqui em São Paulo nós temos um feriado mais do que prolongado, e prolongaram mais ainda. Então, hoje também, feriado aqui, amanhã, suspensão do dia de sexta-feira, segunda-feira, e aqui eu vejo também muita gente de fora, mas é importante essa participação, estamos à disposição também, quero colocar à disposição, e agradeço muito aí a Aldisa, a Monello Advogados também, essa parceria que sempre vem sendo feita, principalmente, e não só nesses momentos aqui debatendo, mas principalmente nas questões técnicas também, ao qual juntos formamos aí um excelente trabalho, uma excelente condição técnica para o nosso dia a dia. Perfeito. Também manifestar aqui a alegria de estar encontrando os amigos que, em modo virtual, estão compartilhando essa tarde. Amigo Edeno, pessoal do Grupo Aldisa, a Esther, a doutora Paula, a doutora Priscila, sócio Eduardo Melo, também do Grupo Aldisa. Então, e esse pessoal que tem apoiado aí bastante, como disse o Marcelo, nessa época de pandemia, a Aldisa não para, a Monello Contadores não parou, e a Monello Advogados também continua atendendo. Gente, o assunto das imunidades tributárias, que nós começamos, e o Carlos fez bem de lembrar, o nosso encontro de hoje, ele nasceu no nosso último webinar, ao tratar de um panorama geral da decisão do Supremo Tribunal Federal. Do encontro para cá, nós tivemos alguns andamentos, tanto no que se refere ao regulatório aplicável antes da vigência da Lei 12.101, quanto da Lei 12.101 propriamente dita. Isso para dizer que nós, talvez dando uma adaptada na nossa conversa, e para que vocês também se balizem, é que o objetivo não é uma aula de direito, não é uma aula de contabilidade, é trazer situações reais, concretas, e pensar com vocês em cima dos desafios que nós temos encontrado. Ou seja, como é que as nossas entidades podem se organizar, se preparar diante do cenário que temos hoje, né? Ou seja, com o julgamento da DIN 2028, e o recurso extraordinário 566-622, que alcançava uma etapa anterior, uma regulação anterior, e nós temos duas ADIs, ou duas ADINs, como geralmente nós falamos, que é a 4480 e a 4891. E, claro, né, isso tudo nós tivemos embargos, o Glauco já vai poder comentar, mas de modo aqui, preliminar que eu traria para cada um de vocês, é que essas decisões, por um lado, elas se conversam, elas se integram, e tem que se integrar, e, na mesma linha derivada dessa integração, já sinaliza, e aí nós vamos ouvir opiniões do Marcelo, do próprio Carlos e do Glauco, caminhos que nós poderemos trilhar, tanto em âmbito de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas muito mais do que isso, em termos de gestão. E aí, pegando na fala do Marcelo, que lembrou, né, o Universidade de São Paulo, de repente, acordou e, olha, a partir de amanhã, né, hoje foi na quarta, ontem, falou, amanhã todo mundo está de feriadão, né? Feriadão para quem já está 2 meses em casa, talvez não seja tão feriadão assim, mas mostrou como tudo tem acontecido, seja na questão da Covid, seja na questão da gestão das entidades, é necessário que nós possamos ter
informações, indicadores e caminhos, muito mais de gestão do que de norma. Porque as pessoas vão seguir, obviamente, normas, vão seguir as leis, vão seguir as determinações, mas todo um planejamento da organização vai além da decisão A ou B, deve considerar outras questões envolvidas no universo da sua organização, as peculiaridades da sua organização, questões da contabilidade, do orçamento, da operação e também do seu mercado. Então, eu faço essa colocação inicial para que a gente consiga, nesta tarde, ir além daquilo que está já desenhado nas decisões do Supremo, tentar traçar um pouco do que pode vir, mas, acima de tudo, ser prospectivo e assertivo em dicas para a segurança da sua entidade. E aí, então, já pensando na sua fala, queria que você fizesse, então, um diagnóstico geral, porque a gente fica naquela, bom, a conversa de vocês vai ser sobre a decisão da 2028 e o 5666622, ou da 4480, que versa, tem como objeto a Lei 12.101, que ainda está em vigor, né? Que a gente sabe que a 4480, sobre a qual nós temos ali 2 embargos, ela declarou inconstitucionalidade parcial da Lei 12.101, ou seja, foi derrubado, vamos dizer assim. Então, queria que você trouxesse, antes da gente avançar nas perguntas aí e nas reflexões, um panorama geral desses 2 cenários e aonde eles se encontram. E boa tarde a todos que estão dando aí boa tarde para a gente, hein? Bom, vamos lá, Ricardo. Eu vou tentar trazer um breve histórico, né? Porque senão eu começo a falar e roubo o tempo de todo mundo. Mas a gente tem aí, sob o crivo do STF, toda uma legislação anterior à Lei 12.101, né? Os antigos decretos 752, o 2.536, a própria Lei 2.812 de 91, em seu artigo 55, a 9.732, a 9.532, todas elas sob o crivo do STF para analisar a sua constitucionalidade, porque elas pretendem regular a imunidade constitucional advinda do artigo 195, parágrafo 7º. E temos também 3 ações diretas de inconstitucionalidade, 2 que mais nos afetam, como bem colocado por você, a 4480 e a 4891, né, que dizem direto respeito à Lei 12.101. Bom, nós vamos tratar esse panorama aqui geral, nós vamos focar só na decisão da lei anterior a 12.101, da legislação anterior à Lei 12.101, nem só a 12.101. O que acontece, Ricardo, é que nesse tempo todo de demanda junto ao STF, o STF, em 2017, já no tardar desses julgamentos, assentou que, para regular a imunidade constitucional, notadamente a advinda, não só do 150, mas a advinda do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, os requisitos ali só podiam ser exigidos através de lei complementar. E aí fixou-se a declaração de inconstitucionalidade de uma série de da legislação, então a 9.732 em sua parte onde ela cobrava a forma de atuação das entidades foi declarada inconstitucional, os 2 decretos onde exigiu 20% de gratuidade, o antigo que era observado lá no CNS, declarados inconstitucionais, e nessa mesma linha, o recurso extraordinário que você citou, o 5666622, que é o de Parobé, o famoso de Parobé, também foi julgado. E ali, naquele, fixou-se o precedente, que somente lei complementar poderia regulamentar os lindes da imunidade, somente por lei complementar. E o texto do tema ali ficou dessa forma: a lei complementar é o requisito exigível para o gozo da imunidade. O que acontece? Houve recursos de embargos de ambas as partes, União e da sociedade também,
pedindo os aclaratórios aí que cabem, né, por esse recurso de embargos. E o STF, agora no final do ano de 19, optou por reformular essa tese, acolhendo uma série de pensamentos e tentando, na visão deles, coadunar o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, né, ao precedente de repercussão geral, aí o 566622 de Parobé, né? E quando eles fazem esse julgamento nos embargos, eles acolhem uma teoria levantada ali na sessão pelo ministro Euri Zavascki, né, que fala que os aspectos procedimentais, os aspectos de fiscalização, de observação das entidades, pode sim ser regulamentada por lei ordinária. Já os aspectos de contrapartida, ou seja, a forma de atuação dessas entidades, somente por lei complementar. Mas esse julgamento parecia um pouco ambíguo, quando o julgamento do extraordinário falava que somente por lei complementar e o das ADINs falavam que existia área para a regulamentação por lei ordinária, suscitou esse confronto aí através de embargos. Esses embargos foi julgado em dezembro de 2019 e o acórdão foi publicado, salvo engano, semana passada, né? E a gente pôde observar melhor o raciocínio, né? O raciocínio é justamente esse, eles entendem que toda parte afeta a procedimento, fiscalização, observação das entidades pode ser regulamentada por lei ordinária. E o que eles fazem nesse momento aí? Eles atribuem validade constitucional ao inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212. Então, toda aquela legislação anterior à Lei 12.101, que deveria trazer o certificado de entidade beneficente de assistência social por conta do artigo 55, inciso 2, passou a ser exigível o certificado. Mas o certificado com base no quê? Essa é a grande problemática, né? Como é que a gente vai ter um certificado emitido se a contraprestação, que era o caminho de demonstração para ter o certificado, está declarada inconstitucional, né? A solução nos parece um pouco melhor trabalhada no julgamento das ADINs da Lei 12.101. Se a gente observar a 4480, que fala da parte da educação e da assistência social, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, ele foi afastando por inconstitucionalidade, né, todas as contrapartidas, mas quando ele chegou na validade do certificado, no seu artigo 31, ele declara inconstitucional o gozo da imunidade somente a partir da percepção do certificado, né? O artigo 31 da Lei 12.101 fala que para você gozar da imunidade, você tem que ser detentor do certificado. E ele fala que não, isso esbarraria num requisito que somente poderia vir por lei complementar. E aí a gente começa a perceber uma nova ambiguidade. Você vê que o julgamento lá da legislação anterior à Lei 12.101 e do próprio recurso extraordinário fixa que o artigo 55, em seu inciso 2, é válido, então pode-se solicitar o certificado como procedimento para averiguar a entidade, mas a ação direta de inconstitucionalidade afeta a Lei 12.101, fala que o certificado não pode ser o requisito exigível, mas ele é um mecanismo de controle de observação do Estado válido. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter que esperar um pouco também o judiciário absorver essa informação, o julgamento vindo da Suprema Corte e as demandas na base, né? As ações, os mandados de segurança, né? Os julgamentos dos tribunais. A gente tem visto bastante disso. A Monelo Advogados tem bastante ações, né, nesse sentido, é um mote da nossa banca, né? Então, a gente tem visto bastante raciocínio aí da magistratura. Eu citei na nossa última conversa que, analisando o embargos de declaração do Supremo, né, e os julgamentos de inconstitucionalidade também do Supremo lá na legislação anterior, um desembargador falou do tema que para ele era muito claro, que você tem que apresentar o certificado desde que o certificado observou os requisitos procedimentais. Se você não tem o certificado porque você não observou os requisitos de contraprestação, isso tem que ser analisado à luz do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
A mesma coisa me parece de forma clara aqui o entendimento do ministro Gilmar Mendes na 4480. Né? O tema é um pouco denso, né? Essa dissociação, se o SEBAS é um requisito para o gozo da imunidade ou não, ao nosso ver, não. Ele é um mero mecanismo procedimental da administração pública te conferir a imunidade. Porém, se você tem o cumprimento dos requisitos exigíveis na lei complementar, você também tem o direito ao gozo da imunidade, independente de ser possuidor do SEBAS. Porém, você não vai ter essa chancela pela administração pública de uma forma fácil. Talvez você tenha que bater as portas do judiciário para tentar essa declaração de imunidade. Esse é o grande problema que a gente vem sentindo hoje as entidades observar, né? Olha, mas eu cumpro os requisitos de contraprestação e busco o SEBAS da forma tradicional, como vem sendo julgado pelos ministérios, ou eu paro de fazer tudo e vou buscar judicialmente? Ao nosso ver, a busca judicial ainda não é o melhor momento, né? A busca judicial ela é mais demorada, talvez um pouco mais cara, e, ao mesmo tempo, pode ainda sofrer alguns viés, porque existem, como a gente colocou lá atrás, embargos de declaração, inclusive no acórdão do ministro Gilmar Mendes aí da 4480. Né? Eu não sei se alguém quer complementar alguma coisa, ou eu posso continuar com um aspecto um pouco mais técnico, depois a gente vai... Eu vou só aproveitar que você está nesse aspecto técnico, Glauco, para trazer a pergunta da Patrícia, que eu acho que está dentro ainda dessa questão aí, tá? Patrícia Oliveira, boa tarde, parabéns pela iniciativa. Já temos o trânsito em julgado da DIN 2028, que foi o que você falou, né? Sem modulação dos efeitos da decisão. Acho que isso é importante a gente falar um pouquinho. Em relação à DIN 4480, ainda cabem embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos. Os senhores acreditam que haverá esta modulação? Bom, vamos lá. Não só cabem, como já foram opostos os embargos contra a 4480. Os embargos da 4480 têm o patrocinado pela sociedade civil, patrocinado pela AGU, pela União. Né? Óbvio que o da União tenta reverter o quadro a seu favor, tenta implicar a validade do SEBAS no mesmo molde dos julgados da legislação anterior a 12.101 e pede a modulação. A modulação dos efeitos é um tema assim, um pouco árido de a gente tentar fazer uma previsão. Nós apostamos aqui, né, ou pelo menos eu, né, aposto que se vier uma modulação, se possivelmente ocorrer uma modulação, ela vai ser somente contra a restituição de indébitos. Né? Eu não acredito que haverá uma modulação para efeitos somente no nascimento de uma nova legislação complementar. Isso seria pegar 20 anos de batalha judicial, mais de 20 anos de batalha judicial, ter uma conclusão complexa pelo Supremo e falar, olha, mas tudo isso aqui só vai valer a partir do momento que uma lei complementar for editada pelas casas, aí pelo Congresso e Senado. O efeito modular talvez venha para quem foi obrigado a pagar contribuições, sua restituição não vai ser pleiteada. Agora, eu não acho que o efeito modular venha com essa força toda que pretende a União. Mas vamos lá, é uma mera suposição, é um mero raciocínio que eu venho tendo, até porque não teria por que o Supremo ficar debatendo tanto tempo para depois modular uma coisa nesse sentido. Olha, a lei ordinária, quando regulamenta a contrapartida, é inconstitucional, mas como pode ter um efeito danoso para a sociedade, somente a partir da lei complementar nova a ser editada que isso vai valer e aqui a ordinária vai ter condão de regulamentar o passado? Não acredito que o Supremo fará isso com os seus próprios julgamentos, com a sua própria base de entendimento. Né? Você acha que, tendo em vista que não houve uma modulação de efeito na 2028, que ela, aliás, transitou, isso pode refletir na 4480? Lembrando que a 4891 está suspensa, né? Que é a da saúde, que trata da saúde, né?
Ricardo, eu não assinalo com o promissor o afastar da modulação pela 2028, porque a 2028 tinha no seu bojo afastar a regulamentação da 9.732, e tem a liminar do ministro Moreira Alves, que já derrubou a Binício. Eu acho que o Glauco travou aí. Ele deu uma travada aqui. Travou com o biquinho ainda, né? Olha lá. Bom, o Glauco voltou? Acho que não, hein? Tá com o bico ainda lá. Não, tá bicudo lá. Deixa eu falar, Caio, deixa eu falar um pouco sobre essa questão da modulação. Acho que foi a Patrícia, né, que trouxe ali. Isso. Eu vou dar uma opinião, primeiro, não técnica, mas o embargo, onde se pede a modulação dos efeitos, mostra o perfil e a preocupação, não só da AGU, obviamente, né, mas da defesa da União ali, a preocupação só com o caixa. Apesar da redação não dizer desta forma, dizer o contrário, quando alguém vai pleitear, aqueles que são leigos, né, não são advogados, modular o efeito de uma sentença, de uma decisão, para que aquela decisão, obviamente, cumpra, surta efeito, a partir de um momento talvez diferenciado. Ou seja, pode ser a partir do trânsito em julgado, ou outro momento, como está ali no embargo. E os argumentos, de modo geral, são a preservação do interesse social, a questão da própria segurança jurídica daquilo que está sendo disciplinado e a paz social. Pois bem, quando nós olhamos a discussão da 4480, que vem discutindo uma lei, 12.101, que está aí desde 2009, você tentar dizer, olha, vale só daqui para frente, é você dizer o seguinte: tudo aquilo que a Receita Federal, na sanha de arrecadação, fez de modo inconstitucional, abusivo e ilegal, é válido. Ou seja, você vai querer referendar os indeferimentos, os TAGs, né, os termos de ajuste de gratuidade, que se assemelham ao termo de ajuste de conduta, vamos falar assim. Ou seja, você obrigou alguém a fazer algo que ele não deveria fazer, e agora nós estamos aqui discutindo se o Supremo vai falar, olha, a sua entidade não deveria fazer, mas vai fazer em função de uma paz social, de uma segurança jurídica, e para tal, a AGU apresenta ali um impacto de quase 6 bilhões por ano e quase 30 bilhões em 5 anos. E 5 anos aqui, talvez devesse isso que o Glauco queria falar, que é aquela eventual pretensão de retroagir para a recuperação, né, aqueles que pagaram, aqueles que tiveram indeferimento e foram autuados, e que foram autuados e indeferidos em parte indevidamente, para poder não recuperar aquilo que indevidamente a Receita cobrou ou até recebeu. Então, essa questão da modulação, ela é algo bastante sério, e eu penso o seguinte: as pessoas falam, não houve uma modulação na 2028, o Glauco foi mais técnico, eu digo, né, para a grande maioria, a decisão da 2028, essa questão de cobrança, é quase que chutar um cachorro morto ali, não vai dar um grande impacto. Agora, a 12.101, de fato, que são esses últimos 10, quase 11 anos aí das entidades, tem um impacto muito grande. Então, eu, pessoalmente, veja, se nós olharmos o histórico, não há uma quantidade significativa de modulações em desfavor do contribuinte. Então, ou seja, há um histórico em que os contribuintes foram preservados, vamos
vamos dizer assim. E aqui nós, muito embora se fala, o pano de fundo é o certificado, isso é balela. A discussão é a imunidade e é aquilo que pagou, deixou de pagar. Essa é a discussão. O governo não quer devolver o que indevidamente cobrou, ou ainda quer continuar cobrando aqueles que indevidamente foram autuados indeferido. Mas eu considerando, Glauco, eu já te devolvo a palavra, a crise econômica, a crise política, a crise institucional e problemas sociais que nós temos, eu também não vou ser inocente de acreditar que o valor da isenção, e a gente sabe que, na verdade, não são somente 6 bilhões, se juntar todo mundo, dá quase 12 por ano. Porque a saúde, como o Carlos lembrou, ainda não foi decidida. Então, a conta para o Estado pode ser maior. Agora, aquilo. Que Estado que nós, como brasileiros, queremos? Estado da legislação, ou nós vamos cumprir em função de passar a mão na cabeça do governo, que sucessivamente vem agindo com arbitrariedade e não cumprindo a Constituição? Então, vai ser uma reflexão importante, porque se de um lado há uma preocupação em não ter um caos social, e aí eu falo, balela, na minha opinião, aquilo da AGU, que as entidades vão cortar as bolsas de estudo e não vão atender mais a assistência social. Quem não faz isso é o governo. As entidades já têm isso, algumas foram indeferidas, que não atingiram a proporção, ou isso, mas não tem alguém que não deu bolsa alguma. É muito raro você ver uma organização que teve indeferimento que não deu zero de gratuidade, não tinha nenhum público na assistência social. O governo está com medo, e aí, através da AGU, que fique válido só o 14. E aí, depois nós vamos discutir com o Marcelo se só o 14 é uma coisa tão simples, né? Que foi uma outra palestra. Agora, uma eventual modulação vai impactar nas tags, poderá impactar nos deferimentos. Agora, eu penso que o que se quer, o cenário ideal para as entidades é voltar desde 2009, aquilo que foi declarado inconstitucional ser derrubado. Agora, nós temos, Glauco, aqueles que estão com processos em dia, mas não julgados. Nós temos aqueles que estão com recursos de indeferimento, ou seja, estão com processos pendentes. Então, eu queria também que você concluísse o seu raciocínio também. Que recomendação você acha possível, né, se é possível dar, de modo genérico? A gente sempre fala que as questões elas têm que ser analisadas sobre a ótica e aplicação do caso concreto para cada entidade. Por quê? Porque nós temos entidades que tiverem deferimento, entidades que têm SEBAS, e tem entidades que nunca tiveram SEBAS, e aí há uma preocupação, sim. E aí eu quero fazer essa reflexão também para o nosso setor, porque tem entidades que nunca tiveram certificação e argumentam que cumpriam 14. Depois o Marcelo vai completar. E aí querem, eventualmente, recuperar, né, todo aquele valor, aquela arrecadação tributária paga aí, se não 10 anos, obviamente, pelo menos 5 anos. Isso é o que agora chama a atenção da AGU, da manifestação da Receita e dos Ministérios da Cidadania e da Educação. Então, volto para está firme a... Só antes do Glauco entrar, eu vou entrar na esteira da última pergunta do Ricardo, não como um advogado, que não eu sou, mas como um administrador de empresas e que procura ver a coisa como não só no aspecto jurídico, porque, para mim, no aspecto jurídico está clara a questão da inconstitucionalidade e tudo mais do que você colocou. Mas a gente sabe que a gente vive no Brasil e nem tudo é a questão jurídica e tem a prática do dia a dia, né? Eu me coloco na situação de várias entidades que nos procuram todos os dias perguntando: Carlos, e agora? Eu mantenho o meu SEBAS,
não mantenho, eu vou só lá no 14, ou não, eu continuo fazendo contrapartida, não continuo. Então, para mim, aí eu vou colocar a minha opinião, e aí acho que jogo aí para essa perguntinha fácil para você. A minha impressão é que a gente vive um cenário de incertezas, né? Então, esse sem modulação, com modulação, a DIN da lei anterior, a DIN atual, a Receita Federal, que não tendo contrapartida vai vir em cima do 14, em cima de questões contábeis, e aí a gente vai ter uma questão muito subjetiva de eu não tenho que ter contrapartida nenhuma, porque o 14 não prevê, ou se eu der uma bolsa é o suficiente, se eu der 10, se eu der 100 ou se eu der 200 bolsas, ou se eu der 10% de SUS ou se eu der 30% de SUS. O que vai ser? Porque fica uma questão subjetiva, porque em tese o 14 não prevê nada, né? E aí a gente pega as entidades que trabalham com seriedade e as entidades que vão aproveitar essa esteira, talvez para você colocar o joio dentro do trigo, porque é só o 14. Então, o que eu tenho dito para as entidades, e aí gostaria de compartilhar? Olha, nós estamos num cenário de incerteza. Você entrar num embate jurídico, além de caro, você tem toda uma questão de que você não sabe o que vai ser decidido de fato, né? Além da morosidade. Para quem tem condições de manter o certificado, para quem já tem o certificado e quer dormir tranquilo, quer ficar em paz, quer sair desse cenário de incertezas, mantenha os seus SEBAs, né? A Neide, até dentro da pergunta que eu estou fazendo, diante das incertezas, como as entidades de educação devem agir? Eu acho que é a grande preocupação. Lógico, cada entidade tem a sua realidade, cada entidade tem o seu caso, mas eu vejo de uma forma geral assim, eu quero ficar tranquilo, eu quero deitar a cabeça no travesseiro, eu vou manter o meu SEBAS. E aí eu vou dançando conforme a música, conforme o SEBAS vai vindo. Provavelmente, num futuro, o SEBAS, até que saia a lei complementar, depois o Ricardo acho que pode traçar um pouquinho aí do como é que está essa questão legislativa, até que saia, eu vou dançando conforme a música. O SEBAS vai pedindo, eu vou fazendo e vou tentando manter. Provavelmente eles deixem de pedir contrapartida ou exigir contrapartida, não sei, mas eu faria o possível para manter. E utilizaria essas decisões todas até agora para resolver problemas que eu tenho no passado, um indeferimento de um SEBAS de um ano anterior, ou um problema que eu esteja tendo agora, mas eu não abriria mão, nesse momento, com todas essas incertezas, da minha filantropia ou de toda uma estrutura de filantropia que eu criei. Até porque, lembro, mais de 60% dos indeferimentos que ocorrem nas entidades não vêm de contrapartida, vêm de questões contábeis ou questões formais, formulário, obrigações acessórias, o que, quando cair na análise do 14, numa possível perícia, vai tirar a imunidade do mesmo jeito. Então, acho que eu tenho essa impressão, é o que eu costumo dizer para as entidades, não abram mão da tranquilidade, né, não abram mão de manter uma filantropia, tentem balizar a contrapartida no que é exigido hoje. Não que você amanhã tinha que dar 100 bolsas, deu 90, isso você vai conseguir se defender com a DIN, mas mantenha as regras de controle, auditoria, formulários, contabilidade, obrigações acessórias, porque isso não vai respingar só na 12.101. Então, era uma pergunta que eu queria fazer, jogo aí na mesa e é a impressão que eu tenho de quem está lidando ali no dia a dia com as entidades. Só lembrando, viu, Carlos, a lei ainda, 12.101, está em vigor. A DIN 4891 ainda está sendo analisada. A legislação do ProUni segue ali as contrapartidas. Então, essa questão da contrapartida, eu faço algumas outras reflexões. É claro que, para aquele que tem, isso pode parecer até um pouco indelicado, mas aquele que tem um pouquinho de noção do conceito do Instituto da Imunidade
fica chocado com a figura da contrapartida, que a contrapartida nada mais é do que um modo de você pagar o imposto que você está desonerado. Né? Então, agora, o Supremo entendeu que a contrapartida é algo constitucional e que ela precisa ser estabelecida em lei complementar. Então, eu já sinalizo, então, as contrapartidas, as bolsas, os atendimentos SUS, atendimentos SUAS, são fundamentais, muito mais do que a questão do SEBAS, a caracterização mais ampla da própria organização. Então, essa é a garantia. Num cenário vindouro, num projeto de lei, aí nós vamos tentar melhorar, enquanto entidades organizadas, essas proporções. Né? Eu vejo dois problemas na questão da contrapartida. Uma, em alguns casos, é excessiva, e em outros casos, ela é um elemento de exclusão. Né? Quando você poderia atender mais pessoas com faixas melhores de estruturação financeira, famílias, então talvez aí fique para a sociedade, de modo geral, uma oportunidade. Mas eu gostei do que você falou dos controles, e eu acho que o Marcelo também quer comentar um pouquinho ali, logo depois do Glauco, porque essa questão de controle, e aí eu vou... o Marcelo, daqui a pouco, ele vai dormir ali, a gente não deixou o cara... Mas é interessante, porque o Marcelo também tem acompanhado várias instituições, seja em diligência, seja em grau de recurso, e muitas vezes o problema não é a quantidade de bolsa, é o registro delas. É o tratamento da informação. E aí, Marcelo, já passando você, depois do Glauco, porque o Glauco está ansioso também, essa questão do que o Carlos bem levantou, dos cuidados para o registro e essa caracterização contábil das organizações. Mas vamos lá, Glauco, faz aí o... Eu caí ali na modulação, né? Peço desculpas mais uma vez. Falou em modulação, tá caindo, né? Até a gente aqui. Mas tranquilo, o Ricardo bem explanou e até foi um pouco além com a visão que a União tem tentado dar, e não acho que esse será o motivo, não. Bom, só para a gente tentar pontuar e finalizar assim, um pouco do aspecto técnico, então a gente tem lá os embargos das ações diretas de inconstitucionalidade 12.101, e temos também embargos no próprio precedente de repercussão geral aqui da 566622 do recurso extraordinário, aonde o recurso fala para os ministros do STF, olha, há uma obscuridade aí, porque embora vocês estão atribuindo o SEBAS como válido à luz da Constituição, resta vocês declararem de uma forma um pouco mais cristalina, e não nessa interpretação jurídica que o público está tendo que fazer, se ele é exigível para gozar da imunidade ou se ele é mero instrumento declaratório. Né? Os embargos feitos aí a esse acordo publicado semana passada é muito claro, ele demonstra 3 obscuridades, e 3 obscuridades praticamente nessa linha. Olha, o SEBAS é um requisito, porque vocês estão falando que SEBAS não é requisito, porque se for requisito tem que estar em lei complementar. Se ele for um requisito, tem alguma ambiguidade aí nesse julgamento, desse aqui tem que ser corrigido. A luz vem na resposta do julgamento da 4480, que o STF vai ter que coadunar, embora seja um momento de legislação distinta, a matéria é a mesma. E ele vai ter que coadunar, e lá o ministro Gilmar Mendes fala que o SEBAS é declaratório, e ele usa como argumento forte para declarar inconstitucional o 31 a súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça, que fala em linhas que o SEBAS é instrumento declaratório para fins de imunidade, válido no seu tempo e retroagir nos seus efeitos a partir da demonstração do cumprimento da lei complementar. Então, ele traz um status, né, na declaração, na ação direta de inconstitucionalidade 4480, ele traz um status de instrumento declaratório para a administração pública reconhecer. Aí fica essa discussão, ó, judicialmente eu vou ter que mostrar um SEBAS para voltar, ou eu vou mostrar o cumprimento da lei ordinária
da lei complementar e vou conseguir a imunidade independente de eu ser portador de SEBAS, né? Feito isso, volto para a dúvida que iniciou com o Ricardo e foi perguntada e respondida pelo próprio Carlos, né? Eu gosto das perguntas do Carlos que já vem com resposta, né? Fica um pouco mais fácil de trabalhar. Mas é assim, a gente pode desenhar cenários, Carlos, Ricardo, Marcelo. A gente pode desenhar cenários do seguinte, ó, eu sou uma entidade que eu estou rodando perfeito, eu estou na minha linha do tempo do SEBAS, eu estou cumprindo a gratuidade, eu tô sambando um pouco com ela, como todo mundo nesse país, mas eu tenho o meu viés beneficente muito latente no meu estatuto, então eu não vou parar do dia para a noite de fazer por causa de uma questão de discussão legal. E aí, essas entidades, o melhor caminho é botar uma velocidade cruzeiro e ir seguindo. Até porque a ponta legislativa lá é uma edição de uma lei complementar nos moldes dessa lei ordinária que está sendo rechaçada aí por aspecto formal, né? Então, essa que está tudo bonitinho, mantenha. É o caminho mais barato, entre aspas, é o caminho mais fácil de se alcançar, e a legislação ordinária traz prazos de deferimento e de prorrogação, porque se eu fizer um protocolo válido e tempestivo, no ano seguinte, a minha validade, eu vou ter até a nova análise pela administração pública o requisito de certificado estar. Então, eu tenho uma premissa legal muito mais fácil de me defender. Então, eu concordo aí, em linhas e gênero número igual com o Carlos, que assim, quem está no seu dia a dia, quem está razoavelmente confortável, não deve escutar o canto da sereia e falar, vou parar de fazer tudo porque eu vou melhorar meu caixa e vou aplicar ali, eu vou aumentar a minha benemerência, porque isso pode ser temerário. Agora, a gente tem cenários diversos, como o Ricardo falou, a gente teria que pontuar e analisar caso a caso. Mas eu tenho entidades que perderam o SEBAS por mera interpretação de não cumprimento da lei ordinária. E eu tenho entidades que perderam por descumprimento da lei ordinária na sua proporção, na sua contrapartida, né? Todos esses podem ser defendidos ainda administrativamente, né? Ou amparado por um raciocínio jurídico, consultando aí o jurídico interno, o contador, o viés das bases documentais da própria assistência social, partir para uma demanda judicial. Mas isso são casos que dependem de sua análise pontual. Mas, com as decisões, o universo de defesa ficou muito mais aberto, muito mais amplo. E tem aquele que nunca fez nada, como o Ricardo colocou, e está na perspectiva. Esse sujeito tem que pensar direito, acho que o Ricardo e o Marcelo aí vão derramar que o cumprimento do 14 não é uma coisa tão mágica assim, que eu falo, ó, cumpre o 14 está aqui. E segundo, a pergunta da colega, a Patrícia Oliveira, se eu não me engano, existe um grande pesar da modulação, né? Existe uma nuvem da modulação, embora eu e o Ricardo a gente sopesou aí algumas possibilidades de modulação, nós não somos o Supremo, né? Então você entrar nesse momento buscando talvez uma declaração e uma restituição de indébito dos últimos 5 anos, pelo menos, calcado nessa teoria jurídica, pode bater de frente daqui a alguns meses ou ano numa modulação de efeitos onde você vai demandar, vai gastar e talvez não vá levar nada, embora tenha uma certa razão na matéria observada, mas a modulação pode te atrapalhar na vida aí. Existem uma série de outros cenários que a gente pode elocubrar aqui, mas eu acho mais interessante a gente abrir para as perguntas, né, deixar o Ricardo e o Marcelo colocar, porque daí a gente consegue alcançar a elucubração pontual ou a dúvida pontual de cada um. Só para a gente não perder o fio da meada, a Nicole, a grande Nicole, sempre está presente aí com a gente. Obrigado. Ela sempre traz perguntas que trazem a discussão. Ela perguntou aqui, Glauco, o que você quer dizer com mantenha? Continuar o procedimento como se nada tivesse sido alterado? É isso? Sim, mantenha. Para quem está navegando em águas calmas, para quem tem o SEBAS, é isso.
Eu tenho uma instituição que tem a sua benemerência arraigada no próprio estatuto. Eu adotei por força legal, com vício formal, um jeito de trabalhar a minha gratuidade, que é o meu viés estatutário. Enquanto essa água não ficar parada, tiver algum risco de turbulência, eu vou navegar com o time que está ganhando. Segue na linha. Se no caminho tiver um tropeço, olha, o meu caixa não está fechando, a proporção, vamos pegar uma educacional, por exemplo, meu caixa não está fechando a proporção de bolsas de 1:5. Eu vou fazer nesse ano, sei lá, 1:6. Se porventura tiver um indeferimento, você tem pano de defesa aí administrativo e judicial. Por quê? Se você continuar na linha e manter os seus processos, a tendência é que essas decisões judiciais vão tornar em ato vinculado à administração pública. A administração pública não vai poder começar a descumprir decisões do Supremo, né? Tem esse viés também. Então, navegue em águas calmas. O time que está ganhando... Vou deixar o Marcelo. Vamos lá. Antes de mais nada, apareceu o Edeno aqui. O Edeno fez uma pergunta: o que é atrás aí do Carlão, né? Não é, são gravatas ou são medalhas? Né? Acho que ele está meio cego, até porque gravata dessas cores aqui não... O Edeno é sempre um amigo também que a gente estima bastante. Mas vamos lá, eu acho que um ponto importante, assim, a orientação está sendo muito clara aqui do Glauco e dos demais em evitar mais o conflito, demais esse conflito, e esse conflito, na verdade, ele já está estabelecido. Em que sentido? Se nós pegarmos desde o contexto da própria Constituição, em 88, aonde trouxe todas as questões das políticas públicas, aí você pega em 93, aonde tem o contexto da gratuidade ali inserida, e aonde, naquele momento, as entidades não discutiram qualquer coisa no sentido que venha a ser, e nem sabia o que era gratuidade, e aí a gente pode estar até falando bastante nisso, o Ricardo, o próprio Glauco, as empresas, por exemplo, a Monero Contador está a 54 no mercado, e já eu, pelo menos, há 25, estou trabalhando somente com isso. Eu tenho absoluta certeza que essas questões hoje já estabelecidas em lei ordinária, elas serão cobradas em lei complementar. Até porque a própria sociedade não vai tolerar mais algo diferente do que, e até de demanda. Então, primeiro, se estabelece a política pública, se estabelece o contexto de gratuidade. E aí, depois desse contexto de gratuidade, começa-se a aprimorar o conceito do que vem a ser aqueles benefícios sociais que estão sendo dados em lei para atender essa demanda, por exemplo, do SEBAS. Então, assim, as coisas, se hoje, participando de qualquer entidade que entrar no nosso escritório, vamos fazer força e fazer uma gestão para atender a lei ordinária como se ela tivesse todos os efeitos possíveis, né? E temos que trabalhar na gestão para atender essa demanda, porque a própria sociedade vai querer isso. Onde já se viu falar de entidades, o sistema único sem as filantrópicas? Ou se falar do serviço assistencial sem os SUAS e sem as entidades integrantes do SUAS? Aonde tem hoje já estabelecido serviços que não são mais benesses aí das entidades ou qualquer outra coisa, que já são estipulados de determinados padrões de atendimento nas assistenciais. E nas educacionais, a questão da própria bolsa de estudo. E aí vem a questão da formalidade, né? O ponto muito importante é fazer ao máximo para atender, fazer e cumprir aquilo que se tem nos regulamentos atuais. Esses regulamentos podem ser chatos, mas são importantíssimos de gestão. Quando nós pegamos, por exemplo, uma concessão de bolsas, e onde o valor contábil está lançado lá, mas e a formalidade da matrícula, a formalidade da conversão de uma mensalidade em gratuidade, aonde foi feitos quesitos que hoje estão sendo tratados em portaria, por exemplo, de renda per capita, e que naquela portaria 15 tem estabelecidos os critérios de avaliação para estabelecer a renda per capita. Então não basta somente o lançamento, não basta somente a concessão, vem a formalidade. E aí um outro ponto de asseguração também, são alguns pontos. Nós temos trabalhado muito hoje, todos os processos de imunidade hoje estão indo para um lado pericial.
Então, indo para um lado da qualificação da informação, que não basta só a informação contábil. A informação contábil ela é reflexo de uma gestão. Ela é reflexo de um controle. E não havendo controle, não haverá o lançamento adequado. E não havendo controle, não há comprovação de gratuidade. Então, se há uma demanda hoje já estabelecida, que as entidades precisam se aprimorar assim. Então, não é simplesmente fazer a gratuidade, fazer a gratuidade, mas é importante se qualifique a gratuidade. A gratuidade hoje, ela é importante como quesito, sim, social, mais do que propriamente do certificado. Social. Então, não podemos renegar aqui, em decorrência de um SEBAS ou não, uma política pública da assistência social. Marcelo, eu costumo dizer que as entidades não têm que brigar por não ter contrapartida, porque isso vai contra elas em algum momento. Nós vimos a discussão da Previdência, nós vimos as discussões que possam vir. A sociedade não admite isso, independente de questões jurídicas. E as entidades têm que brigar para que as políticas públicas fiquem o mais perto possível do que elas fazem. Então, a briga não tem que ser, eu não tenho que dar contrapartida. Isso deixa para os advogados discutirem no momento certo. Agora, eu acho que a questão que se põe é a lei complementar, quando vier, não vamos brigar para não ter, vamos brigar para que a política pública tenha, até porque se existe uma política pública, existe contrapartida, a gente tem parâmetros, a gente consegue modular. Foi o que eu falei, o que é certo? Uma bolsa ou 10 bolsas daqui para frente? Como é que a Receita vai ver isso? E, novamente, essa questão, antes de mais nada, assim, esse aprimoramento é uma ausência de participação das entidades na elaboração de políticas públicas. Quando você pega, você fala que qualquer benefício está condicionado a uma renda per capita, esquece de outras vulnerabilidades. Que a renda per capita não necessária, esse corte que fizeram, ela não é um padrão estabelecido do governo para a sociedade, mas não é adequada para a própria sociedade em relação ao que se tem no país. Nós temos situações de renda totalmente distintas, mesmo dentro de uma capital, dentro de outras capitais. Então, nós temos que imaginar um aprimoramento desses benefícios, dessas questões de políticas, em relação àquilo que é demanda própria da sociedade. E aí, tratar do contexto da vulnerabilidade, quando você pega, por exemplo, os serviços socioassistenciais, o contexto, ele trata da vulnerabilidade, mas ele é excludente a demais outras vulnerabilidades que não seja renda. Não está enfatizado isso diretamente em lei, por exemplo, na assistência, que você tem que ter lá o vulnerável, etc. E que só pode ser, não está falando nem nada de renda. Mas eles criam a política somente para a alta vulnerabilidade. As vulnerabilidades têm que ser tratadas de todas elas, seja ela de pequena, média ou grave vulnerabilidade. E nós temos que tentar aprimorar exatamente com as entidades uma discussão participativa. Eu já fui presidente do conselho e já conduzi, inclusive, uma conferência municipal. É absurdo o que se discute em conferência municipal. É uma coisa do próprio governo fazendo por próprio governo. A própria sociedade civil não está preparada para formular políticas públicas dentro de uma conferência ou participar de uma conferência. O governo garante a sua participação. A sociedade não está preparada para uma discussão. Então, precisam ter momentos participativos mais adequados, precisam, sim, verificar a condicional de cada uma das sociedades, e aí, sim, criar políticas mais condizentes com a realidade de cada uma na sua comunidade, na sua localidade. Não um corte vertical de 1,5 salário, em que a realidade de 1,5 salário na capital de São Paulo é bem diferente do que no Acre. Então, então o que é isso aí? O que pretende com isso? É política ou é exclusão? Marcelo, você mencionou uma questão que eu acho extremamente pertinente. As nossas entidades, na sua atuação complementar ou, às vezes, suplementar, elas desenvolvem diversas políticas públicas nas áreas que elas estão atuando. E, nesse sentido, o que a gente chama da prática do advocacy, de estar acompanhando, monitorando, participar mais, é fundamental. Eu estou acompanhando aqui porque tem mensagem chegando no chat, mensagem no Facebook e também no WhatsApp. Por isso que nós estamos no segundo encontro, né? Porque a coisa está chegando aqui.
Mas eu quero trazer uma reflexão prática e depois eu quero devolver de novo para o Marcelo, em função de algumas provocações ali, de como evidenciar melhor essa gratuidade, os caminhos, além das demonstrações contábeis. Mas eu trago o seguinte, as decisões na ADIM 2028 e nas outras conexas, no recurso extraordinário 566622, na ADIM 4480 e certamente na 4891, todas elas significam um ganho muito importante para o setor. Eu tenho que... Claro, eu já falei que a gratuidade é uma forma... se encontrou ali de cobrar aquilo que a gente outorga anteriormente com imunidade. Mas, como o Marcelo falou, por uma questão de política, de questões sociais, não se pode abrir mão. Eu, por outro lado, como gestor também, que está do lado das entidades, eu penso o seguinte, a gratuidade é a materialização da beneficência da minha organização. Esse talvez seja um ponto importante. E a beneficência é a parte da filantropia qualificada da minha organização. Ou seja, nós estamos no topo como uma ação filantrópica e nessa ação as nossas entidades alcançam muito mais pessoas. Uma parte desse universo, especialmente aqueles estabelecidos na forma da lei, configuram uma espécie que é o atendimento beneficente que aproveitamos aí e chamamos de gratuidade, certificação. Mas olhando para uma ótica prática, eu diria o seguinte, ao ler ou ao observar a sentença, a decisão, o acórdão, é importante que a gente faça isso com a cautela. A própria Nicole fez uma colocação, devemos olhar para a Lei 12.101, que é uma lei ordinária, como se complementar fosse? Não. Não, e ela não é. E isso o Supremo está dizendo. Tanto é que reconheceu inconstitucionalidade formal e material de itens ou de parte da Lei 12.101. Mas eu quero trazer para o dia a dia. Nós temos amigos aqui que estão trazendo a situação, eu tive indeferimento. Eu posso usar? Provavelmente, em alguma coisa, a decisão vai alcançar. O que nós não podemos dizer é que a decisão é um salvo-conduto, porque não caiu toda a Lei 12.101 e tem pessoas jurídicas, entidades, que não vão se encaixar, não só no 14, mas em outros conceitos da própria 12.101 que não caiu. Esse é um ponto que eu friso muito importante. Então, se você teve indeferimento, ou está com problema, analise com a sua assessoria jurídica. Existe aquele caso, que também foi trazido aqui, a pessoa não atingiu a proporção de bolsas no ano anterior, por exemplo. E aí? Ela pode se aproveitar? Veja, a minha visão, e depois eu deixo o Glauco comentar, é que a gente não se utilize de decisão sem a necessidade, sem um fato, sem a imputação de alguma coisa, sem algo concreto acontecido com a sua organização. Não chame a fiscalização, não chame a discussão, não inicie o processo sem a necessidade. Não entre na briga sem estar pronto e preparado. Então, veja, eu não atingi a proporção. Eu quero falar para você, gestor, vamos seguir o jogo. Como? Eu não dei bolsa, não tem mais como resolver? Então tá, eu vou entregar com o que eu tenho. Agora, eu sei que é 12.101, naquilo que foi as contrapartidas, o Supremo declarou a inconstitucionalidade. Ou seja, eu terei provavelmente numa análise do pedido que eu vou fazer, já sabendo que eu não atingi a proporção, de arguir esse elemento. Mas qual é o meu papel? Eu não quero dar aqui para vocês, vamos tudo judicializar. Está provado que judicializar no Brasil não funciona para a maioria das pessoas.
não é para o terceiro setor, para a maioria do cidadão comum. Então, eu vou, e aí a fala do Carlos, como administrador, falar o seguinte, 2018 eu não consegui, 19 melhorei um pouquinho, 20 eu estou no aperto, eu já vou planejar 2021 para atender, porque isso vai voltar no novo projeto. Então, eu não vou ficar contando com a sorte, ou com, seja modulação, ou alguma decisão judicial, porque eu vou estar expondo em risco entidades e dirigentes. Então, a 12.101 não tem que ser olhada como lei complementar. A parte que é de complementar e que foi objeto das ADINs está caindo. Então, eventualmente, eu aproveito. Agora, o resto é matéria de dever instrumental. E nesse aspecto, não só pode, como o Supremo reforçou. E aí, eu chamo a atenção, que eu fiz uma palestra esses dias na UAB aqui em São Paulo, a maior parte dos indeferimentos não é por conta que a entidade não deu bolsas, porque não atendeu o público SUAS, ou as proporções SUS. SUS, todo mundo sabe, o SUS está na mão do setor filantrópico. Então, a grande maioria faz muito mais que 60%. O nosso problema estão nas obrigações acessórias, na inobservância de critérios contábeis, problemas, o Glauco pode trazer aqui, inúmeros estatutos que passam ano a ano, continuam desatualizados. Não só com a Lei 12.101, mas com diversas outras normas, como o Marcelo falou, políticas envolvidas. Então, eu diria, eu queria que o Glauco e o Marcelo conversassem um pouco sobre essa questão do risco da judicialização. Porque existe alguém dando furadeira na casa de alguém aí. Não é? É aqui. E não tem mais dar para ouvir, não tem problema. Coisas do home office. É isso, gente. Eu estou aqui, ó. O cachorro late, o Sedex vem entregar coisa aqui, abre a janela, eu tenho que esticar, não tem problema. Mas eu queria que o Marcelo e o Glauco fizessem uma análise sobre essa questão. A ótica de vocês sobre o risco da judicialização nessas questões de SEBAS, de imunidade, envolvendo questões contábeis e a decisão. Eu acho que eu vou começar por uma questão prática, Ricardo, em relação a essa questão da judicialização. Até por experiências que a gente teve com N entidades. Nós tivemos um momento em que alguns profissionais do direito vendiam a imunização geral das entidades, onde se não discutia mais SEBA, se discutia a imunidade somente disso, e nessa, o que acontece? A operação, ela tem um tempo diferente da judicialização. As questões operacionais do dia a dia, e aí o sistema de controle, que são aí as obrigações acessórias, através disso, os departamentos, eles não têm o mesmo tempo de retorno do que as nossas opções judiciais. Então, muita gente entrou nesse contexto da judicialização e começou a ter problemas, por exemplo, de CND. Nós tivemos entidades que, por exemplo, que precisavam apresentar uma CND para receber uma verba pública, e aí o que tinha que fazer? A cada momento em que teria que apresentar essa CND, teria que entrar com mais um novo procedimento judicial, lá, traz uma liminar, um jurídico, vamos falar assim, e com isso o quê? A entidade fica sempre no risco de se perder, não somente um contexto, e travar a operação como um todo. Então, nós tivemos entidades que deixaram de receber ou atrasaram a verba porque não apresentaram uma CND, em decorrência de uma briga desse contexto de que não preciso de nada, mas eu vou entrar com processo judicial, e com isso atrasou CND, atrasou verba, atrasou, por exemplo, entidades que perderam para a ProUni. Emendas parlamentares. Então, assim, se cria o embaraço, e esse embaraço, o tempo de operação é diferente do tempo do judiciário. O tempo do judiciário é outro. A questão judiciária, nós temos entidades com mais de 20 anos discutindo imunidade tributária. E assim, e o ponto vai, até que ponto, aonde que nós vamos ter uma transformação
de conceito aonde hoje a sociedade já sabe o que é o benefício social. Já sabe que não é mais o pão, o café com leite no portão. Que hoje ele tem direito a uma política pública, de um atendimento, conhece o centro de referência, conhece o direito de uma pessoa. Opa, aqui, ó. A moto passou agora aqui também, acontece, né? Mas, então, as coisas, elas têm que ser planejadas, inclusive nesse contexto, e sempre alinhadas. Eu acho que isso é importante. O alinhamento da operação, por exemplo, com as ações judiciais. Nós tivemos entidades que nós pegamos, aonde ela brigava por uma imunidade, mas ela declarava nas suas obrigações acessórias como isenta. Onde ela discutia a imunidade no judiciário e, de repente, nas suas demonstrações contábeis, assim o tratava como isenta. E aí há um descompasso de tudo. Então, precisa do alinhamento, precisa dos momentos serem adequados. Eu não posso ser dissociado o ingresso de uma ação judicial com meus envolvimentos operacionais e contábeis. Então, tudo isso precisa ser um aspecto de gestão. A gestão ela tem que ter uma concepção diferente. E se partir para a briga, tem que estar preparado para essa briga. E essa briga tem que ser em todos os departamentos. Então, nós temos um problema, Carlos, eu não sei se vocês já perceberam. O que será as entidades assistenciais depois da pandemia? Aonde nós temos políticas verticais, aonde a assistência não se mistura com outras, que deveria ser ao contrário, ela deveria ser inclusiva para as demais políticas, aonde nós temos hoje entidades assistenciais quebrando o galho em tratamentos de saúde em decorrência do Covid. Como que serão essas questões? Eu vou desqualificar essas ações? As ações, e que forma? Eu vou precisar aí do atestado SUS para essas entidades assistenciais que estão trabalhando com a população de rua? Então, essas questões precisam ser debatidas e aprimoradas como política pública e não políticas verticais, como estão sendo tratadas, de cada uma financia a sua pasta e não se trata de uma proteção social como um todo. Glauco? Eu aqui, né, nessa colocação aí que o Ricardo pediu para a gente manifestar, eu acho que sim, tenho certeza mais que absoluta, quando você direciona aí a discussão para a demanda judicial, né, a gente tem que pensar que o requisito é prova. Não adianta eu falar que eu cumpro o 14, eu tenho que demonstrar que eu cumpro o 14. E muitas vezes a entidade tem aquele sentimento do cumprimento do artigo 14, que são 3 artigos, só que a gente tem que pensar que ele tem um espectro muito amplo, o Ricardo coloca, né? O cumprimento de obrigações acessórias pode ser um pecado e demonstrar efetivamente o não atendimento ao artigo 14 do Código Tributário Nacional. E o que pode acontecer nessa derivação é você não só não conseguir aquela imunidade das contribuições sociais que você estava pretendendo, como perder a sua imunidade global dos 150 para impostos também. Porque isso repercute. Uma ação transitada em julgado em desfavor, falando que a entidade não logrou cumprir o 14 ou que tem alguma falha no cumprimento do 14, pode ser E aí não é só contribuição social, vai inclusive para os impostos, né? Para os impostos, todos eles, né? Então, o descumprimento do 14 atrela a imunidade dos 150 também. E você tem que pensar que um processo desse, que você demanda para conseguir contribuição social, é um processo público, onde a Receita Municipal, a Receita Fazendária Estadual pode ter acesso e mostrar que quando você tentou o cumprimento ali na frente para uma contribuição federal, você acabou declarando que você não é cumpridor, que você... vamos usar um exemplo esdrúxulo aqui, que você distribuiria a parcela do patrimônio de alguma forma, né? Isso, nas mãos de um fisco bem aparatado, é um grande problema para a tua entidade. Então, vai ali também um raciocínio. Se eu começar a observar, direcionar, eu tenho necessidade de tudo que foi escutado, foi conversado, mas eu tenho necessidade de buscar o amparo judicial, porque eu não protocolei a tempo, eu não consigo, por um estrangulamento financeiro, cumprir com essas proporções da lei ordinária, embora aí a equipe está falando que ela vai acontecer paulatinamente depois como complementar, e eu preciso buscar a proteção judicial. É muito, mas muito prudente fazer uma anamnese interna, uma auditoria interna, notadamente para verificação do cumprimento do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Né? Não é surpresa para a gente ali na advocacia
encontrar uma doação mal explicada em atas, uma compra de veículo em nome de alguém, mesmo que com boa fé, mas mal redacionado ou mal colocado em contabilidade, e fragilizar todo um processo desse. Tá? Isso aí a gente pode pensar lá inúmeros casos. Eu queria levantar aqui, eu vou passar para o Carlos, mas eu estou vendo aqui nas perguntas, tem muita pergunta sobre PIS, Carlos. Eu ia falar isso. E aí eu ia pedir para você direcionar aí, como você está de mediador, É assim, na verdade, o que o Gabriel e o Rodrigo estão se conversando aí pelo chat. Na verdade, a grande questão é, para quem não tem o SEBAS, pode deixar de pagar o PIS? E aí veio vindo a discussão, aí o Gabriel fez uma pergunta no final, que eu acho que essa que é a pergunta final. Não entendi, Rodrigo. Ele está afirmando que a entidade atende o artigo 14 do CTN, porém não tem o SEBAS. Ou seja, eu posso não pagar o PIS em uma situação que eu não tenho o SEBAS, mas eu atendo o 14 do CTN, e aí eu só faço um parênteses. Dentro do que você falou, Glauco, muita gente afirma que o 14 do CTN e não atende, pessoal. E muitas vezes o indeferimento é por conta de questões contábeis, e aí acha que vai no judiciário e vai resolver. Por isso que é muito delicado. Tem muita gente aqui perguntar, então vocês não são a favor de ajuizar a ação de imunidade? Não é a favor nem contra. Existem casos e casos, e tem que ser analisado entidade por entidade. A gente está falando um molde geral, pessoal. Assim, quando a gente fala cumprir o 14 do CTN, estenda o 14 do CTN para o 29 da Lei 12.101, que é um 14 estendido. Quando a gente fala o 14 do CTN, aquela parte contábil, não é simplesmente ter um livro de receitas e despesas. Hoje em dia, a contabilidade é muito mais do que isso, né? Então, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Gabriel, Glauco, o Ricardo. A entidade atende o 14 do CTN, com esse parênteses que a gente fez, né? Porém, não tem o SEBAS. Pode deixar de pagar o PIS? Eu gostaria de colocar o seguinte: nós temos um precedente do Supremo, um precedente com final de acordo falando erga omnes. Eu não vou me lembrar o número dele agora, ou depois a gente compartilha, mas ele fala que o PIS é modalidade de contribuição social. Então, o Supremo equipara o PIS à contribuição social. A imunidade do PIS decorre do artigo 195 da Constituição, 195, parágrafo 7º. Uma vez que a imunidade do PIS é equiparada à mesma da contribuição social, eu tenho que cumprir os requisitos da então época de julgamento desse acordo, Lei 12.101. Então, eu teria que ser portador do SEBAS para ser imune do PIS. Eu, sendo portador do SEBAS, eu posso deixar de recolher o PIS. Isso em 2017 e 2018 foram transformados em consultas públicas, as COSITs, uma delas é a 26, se eu não me engano, e a outra é a 23, o pessoal da advocacia que está assistindo talvez pode mandar aí no chat, né? Mas as soluções de consultas da própria Receita Federal é muito tranquila no seguinte sentido: eu tenho SEBAS, eu sou tão imune do PIS quanto eu sou imune das contribuições sociais, cota patronal e tudo mais. Não quer dizer que, se eu tenho a imunidade global, porque eu sou cumpridor do 14 e alcanço uma imunidade, como a gente vem discutindo, que eu não possa pleitear a declaração de não tributação para mim, mas daí eu tenho que buscar isso no juízo. Se eu parar de pagar só porque eu cumpro o 14, eu assumo um risco de uma autuação. Se eu assumir o risco da autuação, eu começo a assumir um risco em cascata de não cumprimento de outras obrigações. E quem sabe, lá no momento de demonstração do 14, eu botei tudo a perder porque eu assumi de começar a não pagar. Eu não sei se o Ricardo ou o Carlos ou o Marcelo tem alguma posição um pouco divergente dessa minha. Acompanhe o relator. Então, assim, parar de pagar PIS sem SEBAS, por mais que a gente tenha as decisões do Supremo afastando a exigibilidade do SEBAS para o reconhecimento da imunidade tributária das contribuições como exigência, e sendo ele apenas um mecanismo
declaratório da imunidade, não me é uma conduta prudente se não tiver uma autorização iluminar, em antecipação de tutela, judicialmente. Vou dar um caso real, Glauco, para você, para todo mundo que está vendo aí, que eu acho que ilustra bem o que você está falando. A gente tem um cliente que tem o SEBAS, tá? E eles deixaram de pagar o PIS, até porque a própria Receita Federal hoje já reconhece que quem tem o SEBAS pode deixar de pagar sem questões, sem aquele procedimento que a gente tinha anterior. E a Receita, como era uma entidade grande e o PIS era alto, no mês seguinte, ali 2 meses depois, a Receita foi lá. Mas a Receita não foi lá perguntar, questionar o parar de pagar. A Receita foi lá falar assim, olha, eu sei que você tem o direito, você tem o SEBAS, eu vi aqui, eu quero ver se você cumpre requisitos de isenção, se você está ok. E aí é uma entidade que, quando você foi ver, ela não tinha entregue uma ECD e uma ECF de um ano anterior, e tinha uma ressalva, tinha algumas ressalvas de auditoria no seu parecer do auditor. A Receita falou assim, olha, você não só não tem o direito de deixar de pagar o PIS durante esse período, como vou te cobrar a cota patronal desse momento, porque você não tinha requisitos de imunidade para o período. Então, veja, a entidade parou de pagar o PIS, a Receita não foi lá, você pode parar de pagar o PIS, você não podia. Ela foi lá ver se cumpria requisitos. E aí cai no que a gente está falando, era uma entidade que tinha problemas contábeis, problemas de nota fiscal eletrônica, problemas de obrigações acessórias, que foi tudo desenquadrado no 29 da 12.101 da época, né, no momento. Mas que, se você for brigar juridicamente, vai recair no 14 também, porque tem aspectos contábeis. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente está colocando aqui. A Nicole também tinha perguntado lá atrás a questão da contrapartida que o Ricardo colocou. Uma entidade que der para chegar perto da contrapartida, façam, até porque vai ter depois a lei complementar. Eu acho que chegou num momento e não cumpriu, simplesmente só pelo fato da contrapartida, e essas teses todas ajudam. Mas tem muita entidade que fica achando que é só isso, e não é. Tá? Bom, vamos lá? Vamos. Tem. Nós temos mais alguns minutinhos aqui, mais 6 minutos para acabar, né, Carlão? Eu estou recebendo aqui bastante WhatsApp, quero mais uma vez agradecer essas centenas de pessoas que estão acompanhando em todos os canais que o Grupo Aldiza, a Monella Advogados e Monella Contadores estão transmitindo. Eu só quero trazer, Carlão, o pessoal pediu aqui, eu falei do curso, da palestra na OAB, então já fica um convite para esse grupo que está aqui, fazermos o webinar 3 desse assunto, onde nós poderemos aprofundar com o Marcelo, o Glauco e também com a equipe de consultoria, quais são essas questões do 14 que envolvem esse risco. Expulsar um pouco o CTN, a legislação tributária e também as normas contábeis, para trocar uma ideia. Então, já fica o nosso compromisso de marcarmos um próximo encontro para falar do reflexo contábil tributário dessa decisão. Então, fica aqui o nosso convite, o nosso compromisso, atendendo aos pedidos que chegaram aqui, e outras coisas, né, que mandaram aqui, então, não vale a pena judicializar, ou vocês não judicializam? Veja, a Monella Advogados é uma advocacia, mas desde 1977, o nosso trabalho na Monella Advogados é pautado pelo senso de responsabilidade muito forte com o cliente. Então, muitas das discussões em uma eventual judicialização não é só uma decisão do advogado entrar, né, impetrar, ou propor uma ação, mas é a condição da ação. Então, nós temos situações onde, óbvio, você vai analisar com o cliente, a decisão ela é multidisciplinar. O profissional do direito
como da contabilidade, ou qualquer área, que se basta sozinho, isso é um elemento de risco. Não tem como um advogado opinar numa ação sem analisar risco e o risco daquilo que envolve, seja consultando um profissional de serviço social, o pessoal da área acadêmica, da área de saúde, contabilidade, gestão e os outros aspectos que envolvem uma discussão processual. Mas nós temos casos que têm que ser judicializados. Tem casos que terminou a discussão administrativa e a gente sabe, como a maioria, a discussão de células no âmbito dos ministérios é um horror. Um pouco melhor que o Ministério da Saúde, isso é fato, mas não depende do Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação, o cara tem que rezar para a coisa andar e contar não só com preparo, com sorte e um monte de coisa ali que envolve de outros interesses que a entidade paga uma conta. Então, claro, quando nos deparamos com situações que, encerrada a discussão administrativa, não se tem um êxito, e, por exemplo, agora temos esses precedentes todos do Supremo, do STJ, tem precedentes interessantes também, lembrou bem da súmula, acho que é 612, e por aí vai, usamos sem problema. Mas nenhuma ação, seja a nossa empresa ou qualquer outra advocacia, a dica é ponderar o risco. Né? Sabe aquele custo-benefício, aquilo que a gente fala? Eu não vou brigar por 10 mil e vou gastar 1 milhão. É mais ou menos essa aí a questão. Um outro aspecto que trouxeram aqui, e no chat, do CICEBAS. A FENACOM pleiteou em março, conseguiu, através do despacho 6, a postergação da prestação de contas. A ANEC, o FONIF, a BIE, impetraram o mandado de segurança e tiveram a concessão de medida liminar, onde apontou a necessidade da prestação de contas. Veja, nós estamos transitando num momento muito difícil no Ministério da Educação. O Ministério da Cidadania sempre foi difícil, da Educação difícil e complicado ali a operação. Eu falo para você de uma forma prática. Ainda que tenhamos essa decisão, o seu certificado vence, está no prazo, manda, artigo 5º lá, peticione, manda correio. O MEC gosta, não esquente a cabeça, exerça o seu direito. Vou esperar a decisão. A nossa recomendação é a cautela extrema. Por quê? Nós já vimos no passado aquela discussão, foi peticionado no curso de uma decisão liminar, a liminar foi cassada, houve decisão de mérito. Não traz essa discussão para a sua entidade, porque isso vai custar mais caro. Então, o que FENACOM e as demais entidades fizeram foi apagar o incêndio. Então, a partir de então, estando no prazo, protocole em meio físico. Claro, o CICEBAS está travado, a gente sabe de bastidores a confusão que está ali com as empresas que estão desenvolvendo o CICEBAS, então, cumpram esses prazos de acordo com o certificado das suas instituições. Eu vou, então, passar para o Carlos, para que a gente também possa fazer os alinhamentos e as considerações do Marcelo e do Glauco aí, Carlos. Bom, de novo, as perguntas, o tempo não foi suficiente para a gente responder todas as perguntas, mas eu acho que, de forma geral, a gente conseguiu passar o objetivo. Agradecemos aí, chegamos aqui em 200 pessoas ao longo do evento, que deixa muita gente agradecendo. Tem algumas perguntas aqui, como essa do CICEBAS, a da Liliane, a questão de seleção socioeconômica de creches. Teve uma pergunta aqui também de prazo, se vencia o prazo, a entidade tinha um prazo. Pessoal, não era o nosso objetivo responder esse tipo de pergunta, não daria tempo. É por isso que a gente tem amanhã um webinar com a Márcia,
que é só para fazer perguntas e respostas do SEBAS em si. Aí sim, aspectos de prazo, socioeconômico, SEBAS. Então, amanhã a gente vai ter um webinar sobre isso. Quem quiser maiores informações, eu vou colocar o link aí no chat enquanto os outros fazem a consideração final. Mesmo com feriado, a Márcia vai fazer esse webinar aí amanhã às 3h, tá? Para quem depois quiser ver o que foi dito, manter, por favor, vai estar no nosso YouTube, tá? A gente vai colocar, e está gravado no nosso Facebook, vocês podem ver, compartilhar, ficar à vontade. E no mais é isso. Voltamos a dizer, optem sempre pela cautela, pelo cuidado, pensem na situação específica da sua entidade. Existe até o Nailton aqui, o grande Nailton lá de Salvador, né? Opa, Nailton eu vou estar com o Nailton, não, com o Lucas Seara, no dia, acho que é 3 ou 4 de junho, hein? Agora não lembro. Ele fez um comentário aqui, eu estou procurando, não estou achando, mas ele falou uma coisa que não caiam em conto de sereia de gente que está querendo vender imunidade como se fosse a última maravilha do mundo. Esse é o comentário dele que eu estou transmitindo, que eu acho que a gente tem que ter cuidado de fato. Tá bom? Aí eu quero só registrar a presença mais que especial assistindo, prestigiando o nosso webinar aqui. A minha mãe, Antônia Monello, e meu pai, mestre, professor, sócio e mentor de toda essa turma, Sérgio Monello, estão nos assistindo. Um beijo. Vai lá, Glauco. Considerações finais. Agora a consideração vai ter que ser um pouco mais solene. Capricha aí, Glauco. Capricha aí. Jogou. A responsabilidade aumentou, hein? Uhum. Mas só agradecer aí a possibilidade de poder compartilhar com vocês, reiterando a cautela que o Ricardo já colocou, que você, Carlos, acabou de repisar. Nem sempre a demanda judicial vai transitar, como o Marcelo colocou, num tempo que a gente necessita. Aliás, ao contrário, ela sempre transita num tempo diferente. E, com uma vertente que a gente não falou, toda vez, ou na grande maioria das vezes, talvez a gente precise de uma tutela emergencial para discutir durante o curso. Então, a gente vai ter que chegar lá no judiciário e falar, manda a União, a arrecadadora, parar de me cobrar, enquanto você, judiciário, vai analisar. E nem sempre isso é deferido, e para falar a verdade, a sua grande maioria, ela não é deferida. Isso causa um problema grande. Às vezes a entidade que está buscando o reconhecimento da imunidade pode ter que até depositar em juízo a cota patronal que não pagaria se tivesse num processo administrativo coeso e tranquilo. Então, o judicializar da coisa aí, que talvez tenha sido o mote maior da prudência que a gente pede, tem que ser muito bem sopesado. A situação de judicialização é comum, a gente tem vários casos lá na Monello Advogados, isso aí é o nosso dia a dia, mas não é por isso que a gente vai abrir a porteira e falar irrestritamente. Mesmo porque ela demanda de prova pericial e provas contundentes para ter a liberação do próprio Poder Judiciário do não pagamento ou da desoneração tributária. E isso não é algo simplório de se fazer. Obrigado pela atenção de todos. Eu estou aqui com a fala do Lucas Seara, meu amigo lá da Bahia também, da projeto ST Legal. Ele me corrigiu, é dia 2 de junho, à tarde, a live no OSC Legal. Um abraço ao Lucas aí, todo o grupo aí que faz um belo trabalho, o pessoal do Birosca. Bom, eu também, finalizando então, primeiro agradecer a presença de cada um de vocês, chegar a um número desse, por volta de quase 200 pessoas num dia como esse também, e para São Paulo, inclusive, bem tumultuado também, foi muito salutar, e aqui partilhar aqui com vocês essas informações. Eu acredito que tudo vocês estão visualizando, principalmente em relação à contabilidade, ela modificou. E modificou não somente nos aspectos de registro, não é só o aspecto de débito e crédito ou de uma declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, que nem já existe mais, como hoje já tem ECD, CF, etc. Nós estamos falando de gestão.
Então, em momento algum, eu tratei aqui das questões específicas técnicas, que isso eu tenho que saber e demonstrar isso para cada um de vocês. Mas o mais importante é essa gestão, a participação contábil na formulação de soluções para a entidade. E essas soluções que se espelham numa garantia documental, que se espelham numa garantia jurídica, técnica, que se dá na contabilidade. Então, é muito importante tenha a presença do profissional da contabilidade próximo da gestão e, mais do que isso, que esse profissional esteja apto a tratar e conhecer a entidade da forma que precisa ser conhecida para se fazer uma boa gestão de uma entidade como hoje, de interesse público e social. Então, aqui, para deixar à disposição, estamos aqui, acho que tem muita coisa para avançar. Essa questão hoje da tendência das perícias que estão acontecendo, principalmente os judiciais, que querem descaracterizar, por artigos, o artigo 14, querem descaracterizar finalidade, querem descaracterizar atividade, se estava previsto ou não estava previsto no estatuto, se cumpre ou não cumpre obrigações principais, acessórias, de que forma que é feito e se tem validade os registros contábeis, se eu estou observando a regra, por exemplo, no momento que se estipulou um padrão de informação para uma gratuidade, se aquele padrão está sendo observado e está sendo garantido na contabilidade. Então, não há que se dissociar a contabilidade da gestão como um todo. Então, a postura de um bom gestor hoje é exatamente partilhar o conhecimento na área contábil também. Então, fico à disposição, parabenizo aqui a Alvisa, a Monelo Advogados, e conte com a Monelo Contadores também para os próximos eventos que estaremos juntos. Nada mais a tratar? É isso, né? Um grande abraço para todo mundo, gente. Muito obrigado. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.